Hoje a gente vai desvendar um segredo histórico que é, olha, surpreendente. Ele conecta a Arábia, de antes do Islã, com as origens mais profundas do antigo Israel. E o mais curioso é uma história que a própria Bíblia parece ter se esforçado muito para esquecer. E para começar, eu quero que você guarde um número na cabeça: 360. 360. Esse era o número exato de ídolos de deuses e deusas que ficavam dentro da Caaba, lá em Meca. Isso, claro, muito antes de ela se tornar o centro do Islã que a gente conhece hoje. É bem aqui que o nosso quebra-cabeça histórico começa a ficar interessante. Pois é, essa cena com centenas de deuses guarda um segredo que vai muito, mas muito além da história do Islã. Na verdade, ela nos conta uma história esquecida sobre os antigos israelitas, que, como a gente vai ver, eram bem mais próximos dos árabes do que se imagina, tanto na cultura quanto na fé. Mas calma lá. Antes da gente seguir, vamos só alinhar uma coisa. O que era a Kaaba naquela época? Tenta imaginar um lugar assim, um grande centro de peregrinação, sabe? Um santuário que guardava os ídolos de dezenas de tribos árabes. Um lugar assim completamente diferente do que é hoje. E olha, não eram umas estátuas quaisquer, não. A gente está falando de divindades superpoderosas. Tinha Aulat, a deusa da fertilidade, tinha a Uzá, a deusa da vitória nas batalhas, e Manat, a que controlava o destino. E o mais maluco de tudo, Alá já estava lá. Sim, só que ele era visto como um deus supremo, mas um entre muitos outros. Ok, mas Israel? Onde que Israel entra nessa história toda? Bom, a conexão começa com uma daquelas histórias de família que quase todo mundo já ouviu falar, mas que poucos realmente entendem a profundidade. A própria Bíblia diz que existe um elo de sangue, né? Que árabes e israelitas são basicamente primos, já que descendem dos filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Só que o ponto principal aqui é que esse parentesco vai muito, muito além do sangue. A grande revelação, o pulo do gato, é que essa ancestralidade comum, na verdade, aponta para um mundo religioso que era praticamente o mesmo. O parentesco não era só de família, era de fé. Tá, mas como é que a gente pode ter tanta certeza disso? Qual é a base desse argumento histórico que, convenhamos, meio que vira de cabeça para baixo o que a gente achava que sabia? Então, a ideia central é realmente revolucionária. Pensa comigo, os árabes pré-islâmicos continuaram sendo politeístas por muito mais tempo. Por causa disso, a cultura deles funciona como uma espécie de fóssil vivo. Ela acabou preservando costumes e crenças que os israelitas, quando se tornaram monoteístas, fizeram questão de apagar da própria história. E o que é mais fascinante nisso tudo é que esse sistema religioso dos árabes, com os seus deuses para cada tribo, seus ídolos, seus lugares sagrados na natureza, é um reflexo, um espelho quase perfeito daquilo que os arqueólogos encontram lá em Canaã, a terra onde viveram os primeiros israelitas. É impressionante. Certo. Mas cadê as provas, né? De onde vem essa certeza? A evidência desse passado em comum vem de 3 lugares diferentes e até surpreendentes, que se encaixam perfeitamente como peças de um quebra-cabeça. Para a gente montar essa história, temos que ser meio detetives. A gente vai olhar o que a arqueologia desenterrou, ler nas entrelinhas da própria Bíblia e até analisar a língua que os israelitas falavam. A primeira pista, por incrível que pareça, está na própria Bíblia. Pensa só, por que os profetas viviam reclamando, furiosos, sobre a adoração a outros deuses como Baal e Axera? Eles não estariam tão preocupados se isso não fosse algo super comum entre o povo, né? Mas a prova mais forte, aquela que não deixa dúvida, vem da arqueologia. Escavações em terras israelitas encontraram potes de cerâmica com uma inscrição. E o que está escrito é simplesmente chocante. É uma bênção que diz: "Eu vos abençoo por Yahvé e por sua Axera." Exato. O Deus de Israel e a sua deusa consorte. E é isso que amarra tudo. Asher, que era uma deusa mãe super importante em Canaã, não era uma intrusa. A adoração a ela era parte da religião dos primeiros israelitas. Um fato que, mais tarde, foi completamente apagado da história oficial. Então, o que tudo isso nos mostra? A conclusão é radical, mas inevitável. Os antigos israelitas não chegaram e conquistaram Canaã como um povo de fora. Eles eram cananeus. Eles surgiram de dentro daquela cultura, falando a mesma língua, com os mesmos costumes e, o mais importante, com a mesma religião cheia de deuses. Agora, vamos juntar essas peças para ver o quadro completo, para entender como esse mundo cultural e religioso era totalmente compartilhado.
E as semelhanças são de cair o queixo. E não é só sobre deuses, estava em tudo, no dia a dia. Por exemplo, os métodos de adivinhação. Os israelitas tinham o Urim e o Tumim, uns objetos que os sacerdotes usavam para consultar a vontade divina. Os árabes tinham suas flechas da sorte. As leis sobre comida, idênticas, como a proibição de comer porco, a circuncisão masculina, ambos faziam. E um valor fundamental para os dois povos, a hospitalidade como um dever sagrado. E isso nos leva a uma conclusão. Uau! Pensa bem, quando Maomé limpa a Caaba de todos os ídolos, lá no século VII, ele não está criando algo do zero absoluto. De certa forma, ele está repetindo uma revolução monoteísta muito, mas muito parecida com a que aconteceu em Jerusalém mais de 1000 anos antes. No fim das contas, a Arábia pré-islâmica é isso, uma cápsula do tempo, uma janela que nos permite espiar o passado politeísta do próprio povo de Israel, um passado que foi cuidadosamente editado, reescrito, para se encaixar na nova identidade de um povo com um único Deus. E veja bem, entender essa história em comum não invalida nenhuma fé moderna, muito pelo contrário. Na verdade, só nos faz entender o quão revolucionário e difícil foi o surgimento do monoteísmo. Não foi algo que aconteceu da noite para o dia, mas sim uma evolução longa, complexa e cheia de conflitos. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar mesmo. Quando a gente descobre uma parte da história que foi de propósito enterrada, que foi esquecida, como é que isso muda a forma como a gente enxerga as grandes narrativas que formam o nosso mundo hoje?